Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós seguimos com a série Cartas para a Menina que Eu Fui. E talvez essa seja uma das cartas mais importantes de toda essa jornada, porque ela não fala sobre o momento em que o castelo caiu, ela fala sobre o que aconteceu depois, sobre as ruínas, sobre o fundo do poço, sobre o dia em que eu achei que era o fim da minha história. E talvez você também esteja vivendo algo parecido. Talvez uma perda, um divórcio, uma demissão, uma doença, um sonho que não aconteceu. E por isso, eu quero te convidar a caminhar comigo por essa carta. Quando você saiu de casa, não estava apenas saindo de um casamento. Estava saindo de uma versão inteira de uma vida. E isso dói de um jeito que pouca gente entende. Porque não era só sobre arrumar caixas. Era empacotar sonhos, era desmontar planos, era olhar para tudo aquilo que um dia pareceu promessa e agora parecia ruína. E você saiu, mas saiu como sempre fez, com orgulho, com dignidade e com uma teimosia quase sagrada de recomeçar do zero. Você não queria levar nada, nem móveis, nem favores, nem a sensação de que alguém pudesse dizer que você se aproveitou. Se fosse para recomeçar, seria do chão, com o seu esforço, com a sua verdade, com as suas próprias mãos. E então você comprou uma casa nova, uma mobília nova, uma vida nova. Mesmo que por dentro ainda estivesse em escombros, porque às vezes a gente organiza a casa enquanto tenta sobreviver ao desabamento interno. E tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia. O mundo em silêncio, as ruas vazias, as pessoas isoladas e você presa com seus próprios pensamentos. Talvez essa tenha sido uma das partes mais cruéis, porque quando o barulho do mundo diminui, a voz dos nossos medos aumentam. E você precisou encarar tudo, sem distração, sem fuga, sem anestesia. E lá estavam eles. A culpa, a vergonha, o fracasso, a sensação de derrota, o medo do julgamento, o medo de nunca mais ser feliz, o medo de ter destruído tudo. E ao mesmo tempo, você também estava vivendo uma outra despedida. Depois de 7 anos, estava deixando o banco, uma carreira inteira, uma identidade inteira. E antes mesmo da saída, veio seu afastamento. A licença, o burnout, a depressão, o corpo pedindo socorro porque a alma já gritava há muito tempo. E na época você fazia terapia, tinha acompanhamento, e isso foi importante, foi necessário, porque cuidar da mente também é responsabilidade. Mas existe um tipo de dor que nenhum consultório alcança sozinho. Não porque a terapia não funcione, mas porque algumas feridas não nasceram apenas na mente, nasceram na alma. E existem lugares onde só Deus consegue entrar. E você precisou ir até o fundo, no mais profundo abismo. Precisou achar que tinha perdido tudo. Seu casamento, sua carreira, sua estrutura, sua família, sua dignidade. Precisou sentir que não havia mais chão. E foi exatamente ali que Deus te encontrou. Não no palco, não quando tudo parecia bonito, mas no chão, no pó, na sua versão que já não tinha mais força nem para fingir. E foi ali que ele disse: até aqui você fez do seu jeito, agora é minha vez. E essa frase não foi condenação, ela foi resgate. Porque durante muito tempo você tentou controlar, sustentar, resolver, merecer, consertar. Mas Deus não queria sua performance, Ele queria sua rendição. E quando você finalmente soltou o controle, Ele entrou, de verdade. Não como religião, não como costume, não como tradição, mas como encontro, como presença, como cura. E Ele começou a tratar aquilo que ninguém via. A depressão, o burnout, as crenças limitantes, as culpas antigas, a necessidade de provar valor, a mentira de que você precisava ser perfeita para ser amada. Ele foi arrancando raízes, uma por uma, e doeu, porque cura verdadeira não é maquiagem espiritual, é cirurgia. Mas depois veio o recomeço. Uma nova empresa, uma nova casa, uma nova versão de você mesma. Feridas cicatrizadas, respiração mais leve, silêncio sem desespero e paz. Não aquela paz bonita para foto, mas paz real. Aquela que nasce quando a alma finalmente para de lutar contra aquilo que Deus já decidiu curar. E foi ali que você percebeu algo que mudaria tudo. O divórcio não era o fim, era a porta. Não era destruição, era libertação. Não era fracasso, era redirecionamento. Como Deus diz lá em Isaías 43:19.
Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? E você percebeu. Haviam capítulos lindos esperando do outro lado daquela dor. Capítulos que você nunca teria vivido se tivesse permanecido presa na história errada. Claro que a vida não virou um conto de fadas, nunca vira. Ainda existem desafios, cicatrizes, dias difíceis, mas agora existe direção. Porque quando Deus entra, o passado deixa de ser sentença e ele vira testemunho. Vira lembrança de onde você não quer mais voltar. Vira bússola, não para acusar, mas para lembrar o caminho que já foi vencido. E hoje, olhando para trás, eu entendo. Não foi o fim da sua história. Foi o fim da ilusão de que você precisava se destruir para ser amada. E eu queria sentar ali, ao lado daquela mulher recém-separada, daquela versão sua que achava que tinha fracassado de uma forma irreversível, e dizer: você não está começando tarde, você está começando certa. Você não perdeu tudo, você perdeu o que não podia continuar. Você não foi abandonada, você foi reposicionada. E um dia você vai agradecer por aquilo que hoje ainda chama de dor. Porque algumas portas só se abrem depois que outras finalmente se fecham. E foi depois do divórcio que você descobriu que Deus não estava encerrando a sua história. Ele estava pela primeira vez escrevendo com a própria mão. E talvez esse episódio tenha encontrado você no meio de uma transição. Talvez você esteja olhando para uma área da sua vida que parece ruína. E talvez Deus queira te lembrar hoje que nem toda demolição é destruição. Às vezes é reconstrução. Às vezes ele precisa remover aquilo que não pode permanecer para construir aquilo que finalmente vai sustentar você. E se hoje tudo parece ter acabado, apenas continue caminhando. Porque muitas vezes Deus começa os capítulos mais bonitos exatamente onde nós achávamos que a história tinha terminado. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também esteja atravessando uma fase difícil. Alguém que precisa lembrar que Deus ainda escreve histórias novas. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura, recomeços, maternidade, identidade e sobre o Deus que transforma ruínas em testemunhos e cicatrizes em propósito. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa caminhada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!